Deus é um infinito, é a essência de sua manifestação, vós o percebereis cada vez mais real, à medida que vossa capacidade receptiva e conceptual souber penetrar o âmago das coisas. Deus é o princípio e sua manifestação, ambos fundidos numa só unidade indissociável. É o absoluto, o infinito, o eterno, que vedes apenas pulverizado no relativo efeito, ligados indissociáveis com a realidade fenomênica que nós chamamos de causa e efeito. Poderíamos repetir: Deus é conceito e matéria, princípio e forma, causa e efeito, ligados, indivisíveis, como a realidade fenomênica que Volusi nos apresenta. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa O Despertar Necessário. A nossa temática de hoje, causa e efeito. Alguns conjecturam, outros contestam, não são leis. Mas o que importa? Se são leis, se são conceitos, sabemos que existem. Ação e reação, causa e efeito, e todas as demais leis, fragmentos da lei máxima. Gratidão a vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. Gratidão imensa a Aline Gonçalves, e sem ela não chegaríamos até vocês. A DMS, a nossa empresa da internet, a fibra ótica, por toda a sua competência. Aos equipamentos, aos estúdios, a tudo e a todos os seres, empresas e emissoras parceiras, corações solidários, fraternos, em nome do Cristo, em nome de Deus, dos bons espíritos, dos elementos e elementais, a nossa eterna gratidão. E para versar sobre a temática, conforme anunciado, Thelma Rosas, do Rio de Janeiro, capital. Seja bem-vinda, alma irmã e eterna amiga, para esse instante único em nossas vidas. Boa noite a todos. Eu que agradeço, é uma alegria imensa, uma honra estar aqui com vocês, com você, Sebastião. Esse convite me pegou realmente, essa intimação, me pegou de surpresa, levei um susto, mas eu senti que chegou a hora de falar alguma coisa, de muita coisa que aconteceu com esse corpo aqui. E o que realmente impulsionou essa mudança de visão de mundo, essa visão de mim mesma, foi o livro, o guia, o despertar da consciência. E através dele eu estou despertando pouco a pouco para os potenciais que a gente tem, que todos têm. Muitos ainda não acreditam no seu valor, no seu potencial, no que pode despertar em si e se curar. E graças a esses estudos, esses grupos de estudos que são fundamentais, porque nós sozinhos, é como aquele ditado, andorinha sozinha não faz verão. Consegui falar um ditado certo, viu, Marceliane? Que são minhas irmãs, que elas encarnam muito em mim, que eu falo os ditados todos errados. Então, eu gostaria de ler um texto aqui sobre o pensamento.
Aqui, no livro, aqui o Despertar da Consciência, no capítulo Tela Mental, você cita um trecho do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 24, terceira parte. O pensamento é criador, não atua somente em torno de nós, influenciando os nossos semelhantes, tanto para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e, com ele, construímos dia a dia o edifício grandioso, miserável de nossa vida presente e futura. Modulamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. Passo para você agora. Falar do pensamento, como o próprio Leon Denis, em outro momento no livro, nós colocamos, o primeiro problema que vem ao pensamento é o do próprio pensamento. E antes, o do ser pensante. E antes ainda, a origem da vida, a qual tornou-se possível a existência do ser pensante. E atualmente, com Emmanuel, Joana de Ângeles, a partir dessas deixas de Leon Denis, que mostra mais o efeito do que a causa do próprio pensamento. E como nossa pesquisa é partir do efeito para buscar as causas, hoje sabemos que o pensamento é filho da oração, quando parte de nós a criação. Porque para Emmanuel, ele nasce nas potências da alma. E todos os poderes da alma resumem-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Então, nasce dessas potências na alma, segundo Leon Denis. Só que Emmanuel fala que a oração nasce na feição de simples desejos. Ainda não é o pensamento ainda. A oração nasce das potências da alma na feição de simples desejos. Noutra obra, ele fala que o desejo é a alavanca que move o sentimento. Ele continua que esse desejo viaja do coração para o cérebro, ou do emocional para o mental. E no mental, o que antes era oração, que era o desejo, que era o sentimento, agora transforma-se em pensamento, a força de atração, a capacidade criativa, que a partir daí, com ele, nós gestamos as ideias. Com elas, as palavras. E com as palavras, os ideais. E com eles, a concretização das pautas ou das metas. Por isso que quando falamos o pensamento é tudo, eu costumo dizer quase tudo. Porque de dentro para fora, ou até de fora da alma para o interior, a vontade é a maior de todas as potências, porque ela gesta também o próprio pensamento.
principalmente de dentro para fora, porque a vontade abraça a mente e se transforma em pensamentos, depois em palavras e em ações, segundo Miramês. Por isso, se toda causa tem um efeito, hoje um pensamento mal arquitetado, por mais que não saibamos, nós estamos entrando em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, principalmente os que estão na mesma frequência. Embora Allan Kardec disse que era um pensamento bem arquitetado que teria esse poder. Mas tanto bem ou mal arquitetado, ele tem quase a mesma influência. Porque quando mal arquitetado por nossa parte, nós estamos pensando o pensamento de outrem. E esses outros que estão nos conduzindo sabem o que estão fazendo. Basta você observar as massas hoje, poucas mentes, 1% das mentes sabedoras desse potencial escravizam quase os 99%, conduzindo-as para onde desejam. Mas se fosse para o bem, que bom ser conduzidos para o bem, até o nosso real despertar. Mas a convidada é tu. Então, trabalhe aí. E você falando assim sobre o pensamento, né? Como eu vi aqui, do Jean Denis, eu usei ele bem mal no início, né? Porque a carência, querer ser amada, aí dava dor de cabeça em todo mundo, o afeto. Então, quanto mais doente, melhor, né? Então, eu fui construindo tudo errado, tudo muito mal, e me fazendo de vítima. E com isso, eu fui adoecendo os meus corpos. Eu fui criando as imagens. Hoje eu vejo com muita clareza, através desses estudos todos, esses grupos do Alexandre, a Beth, que fazia parte também, mas não pude mais participar. Mas tudo foi Miramês, Joana de Ângeles. Vai abrindo como se fosse um clarão e eu me vendo atrás, como eu pensava, o que eu fui construindo. Então, era um aparelhinho no pé, aí começou o aparelhinho no pé, depois foi a muleta, e aí da muleta já era futuramente, já meu pai, uma amiga minha falou, tem hoje em dia umas cadeiras de rodas que parecem um carrinho. Aí meu pai, sabe, eu vibrando naquilo. Meu Deus, olha, eu estava construindo esse edifício terrível para a minha vida. Um futuro deprimente. E quando, num aniversário aqui em casa, meu, por acaso, e do meu pai, o livro apareceu. Aí a minha irmã mais velha começou a falar dele, a Márcia, e aí eu falei, que interessante, você pode me emprestar? E aí começou. E aí eu comecei a ler, fui fazendo parte do grupo da Miranda e do Ari também, lá atrás. E eu comecei a ver, eu falei, peraí, o que eu estou fazendo? Deixa eu me assentar. E aí eu comecei o caminho de volta e chegar à causa do eu. Quando a gente quer, se a gente se enxergar mesmo, você começar a se despir disso tudo, você ir ficar frente a frente com aquilo que você tinha criado, aquelas crenças limitantes, aqueles empecilhos que você vai colocando, que é o gostosinho, tá bom assim, vamos. Não, agora é uma luta contra. Eu travei uma luta. E toda luta a gente sangra. E eu sangrei muito para poder sair daquela vibração, daquelas conexões, como você mesmo colocou.
E aí eu comecei a me reerguer. E aí chegou um ponto, Sebastião, que a gente estava tendo um estudo, que eu recebi uma mensagem da médica dizendo que as carótidas, ela tem que tomar cuidado porque elas estão ficando. Futuramente nós vamos ter que colocar os dentes. Chegou a um nível que dava mais de 55%. Aí eu falei, peraí, mas eu não estou mais falando, reclamando externamente. Mas internamente eu continuava a mesma. Eu continuava a reclamar, mas eu não externava. Continuava a me fazer de vítima para mim, não para ninguém. Mas para enxergar isso, era preciso a vontade abraçar a mente. E eu ficar de frente a frente. E mais estudos, mais mergulhos, mais introspecção, mais Sebastião, mais Ana de Anjos. Vamos lá. E aí eu comecei a uma dica excelente, aquele o Greg Braden também, e o Joe Dispenza também me ajudaram, me ajudam muito também, são dois cientistas. E eu comecei a fazer, sabe, um mix aqui dentro. E fui experimentando e comecei a entender. Eu quis, na verdade, compreender o outro. E hoje eu te entendo quando você vem com uma afirmação, que eu gostaria até que você falasse, é, que para você também se entender, você precisa entender o outro. Né? Para você se aceitar, você também precisa estar aceitando. É uma coisa, é recíproco, né? De você fazer com o outro e fazer com você. E você apresentou essa ideia recentemente, né? Porque antes a gente precisava se aceitar para poder depois fazer esse movimento para fora. Agora ele é concomitante, né? É uma coisa, é que nem vida, é movimento, não é isso? Exatamente. A ideia inicialmente é de Ramatiz em Jesus e a Jerusalém renovada. Tá ali. Ele fala, enquanto a gente não conseguir reconciliar com o entorno, não conseguimos ter a vitalidade, a força, a expertise para enfrentar o interno. Porque antes, Joana de Ângeles já tinha encontrado em suas obras que os piores adversários são os internos, não são os do entorno. E aí eu percebi que a vida nos coloca no entorno, ou coloca no entorno, os elementos para que façamos o aquecimento, os alongamentos, para aí nós entrarmos na antecâmara, que é a mente, para criarmos força para atravessar o inconsciente, que é o nosso umbral, e aportar-se no âmago do superconsciente. E o interessante é que todas as vezes que você deseja entender o outro, você se predispõe a entender-se, porque o outro é a extensão de você. E quando você faz uma transfusão de alma, ou seja, coloca a sua alma a serviço do outro, na realidade, quem está iluminando-se primeiro é você. Você que está tentando acender a luz na casa do outro, mas está acendendo na sua própria casa. Por isso que tudo que você faz pelo outro, pelo entorno, você não faz senão para si próprio. E costumo dizer de duas formas. Se você, ao invés de revidar, compreender, perdoar, amar sem condição, você viaja do abismo para as estrelas. Se você ofende ou aceita a ofensa, às vezes você pode estar viajando das estrelas para o abismo. Porque todas as vezes que você deseja algo
que é a nossa pauta essencial nos últimos... Já tem mais de um ano. Eu ia falar nos últimos dias, nos últimos meses. Onde começa o direito, termina o amor. Pietro Baldi. Quem ama não tem direito algum. E nós escrevemos o último, vamos dizer, o último fascículo, o último texto para o segundo livro. E essa parte ficou muito interessante. Eu vou ler para você, porque falar não vai resolver muito, por mais que eu me esforce. Então ficou assim lá mais para o final, quase que no fechamento. Fato é, o amor só faz bem para quem... O amor só faz bem e enobrece aquele que ama. Ama como? Sem exigir retribuição. Vou ler de carreirinha. O amor só faz bem e enobrece aquele que ama, sem exigir retribuição. Assim como o perdão só liberta e beneficia aquele que perdoa sem esperar compreensão. Posto que, em sentido profundo, quem ama verdadeiramente, por amor à causa crística, não mais se ofende e a ninguém se apega e de ninguém se apossa, porquanto, inevitavelmente, tornar-se-á a perfeita personificação de tudo o que logicamente se apregoa e dignamente experiencia. Então, é um texto que começou ante os desafios que nós estamos vivenciando, principalmente nesse cenário das perturbações, principalmente nas escolas. Uma professora perguntou para o Alexandre se ele não tinha comunicação com alguém para fornecer-lhe algumas diretrizes de como agir para evitar tal fato. É onde nós redigimos um texto que, segundo a sugestão do Alexandre, ele deveria entrar no segundo livro. Mas para transformar num texto, para fazer parte do livro, ele sofreu inúmeras interferências até chegar na formatação final. Por isso ele começa assim. Vou ler só o comecinho. Ante os ingentes e improrrogáveis desafios que a vida rigorosamente nos conclama, temos em artes marciais uma contundente e infalível determinação. Quem teme perder já está vencido. Por outro lado, nos experimentos comprobatórios em mecânica quântica, testificamos um fato irrefutável. Fatalmente atraímos tudo aquilo que mais tememos. No sempiterno manancial dos imensuráveis saberes estatuídos e apregoados pelo Espiritismo ou Cristianismo redivivo, inegável e inequivocamente afirmamos: indubitavelmente, quem pensa, cria. Sendo assim, inapelavelmente, torna-se o perpétuo responsável por sua criação. E aí segue o texto, que ficou como introdução para o último item do capítulo 10º do segundo livro. Perfeito, maravilhoso. E aí, você lendo aí, eu me lembrei aqui do que André Luiz, ele diz em Missionários da Luz. Ele diz que... Peraí. Aqui, olha. Cada célula física
é instrumento de determinada vibração mental. Então, vê só, conforme a gente vai pensando mal, olha a desorganização que a gente faz, não só no físico, mas também no perispírito e nos outros corpos. A gente desorganiza tudo. E para organizar agora, Sebastião, não está fácil, mas eu também estou cada vez mais forte. E isso que eu queria dizer. Eu agora não luto mais, agora flui. Porque quando eu vou encontrando alguma imperfeição minha, eu dou graças a Deus. Eu não fico arrasada de descobrir isso ou aquilo. Não, eu vou mais a fundo, mas de uma forma supernatural. Então, quando eu soube ano passado que eu teria que tirar a vesícula no final do ano, eu fiquei, bom, ela está cheia de lama? Ah, tá, eu ainda estava internada. Quando eu soube disso, eu teria que voltar em dezembro, novembro, para retirar. Aí eu falei, não, você nasceu comigo, você vai ficar aqui, já basta que você for mexido aqui. Mas se, aí eu até falei com você, poxa, para virar lama, estava com pedra. Então eu já estava começando a processar esses sentimentos, né? Essas emoções. E aí eu falei, bom, se já conseguir transformar em lama, ela vai sair daqui. Aí até hoje, na médica, lá na Ultra, ela falou assim, ah, mas você deve ter feito bariátrica, você não fez bariátrica? Porque na bariátrica a lama some. Eu falei, não, eu não fiz bariátrica, não. Aí, ah, não? Ah, mas sumiu a lama? A vesícula está aqui, está limpinha. Eu falei, pois é, né? Aí eu falei, fica quieta, não vai falar, despertar da consciência, ela vai dizer que você é doida. Então, fica tranquilo, o papo tá rápido, deixa assim, que tá bom. Então, eu fui vendo, estou vendo, como diz aqui, que foi Emmanuel que diz que o nosso corpo é um laboratório de gigantescas possibilidades. Tá aqui. Eu estou nesse laboratório, eu estou culpadíssima, Sebastião. Não dá tempo de olhar para fora. Porque tem tanta coisa, é um vasto laboratório, ele é interno. E aí, essas células, como diz André Luiz, que eu liquidei com aqueles vitimismos, com aquelas emoções tão torpes e querendo amor, Sebastião. Quando você leu aí sobre o amor, me tocou, me emocionou profundamente, porque a carência é uma doença e você começa a ficar, inclusive, mais doente. E aí eu falei, mas como que eu vou me amar? Como que eu vou fazer esse processo? Como que eu vou me querer bem? Mas e aí eu me curando, ninguém vai ficar mais preocupado comigo. Olha que maluquice que a gente faz. Aí eu falei, não, coragem. Aí eu botei uma proposta nobre, como diz a Joana, né? Olha eu, a Joana, como diz Joana de Angeles, né? Que você tem que ter uma proposta nobre, conversar com as suas células, todos eles falam isso, André Luiz, Emmanuel, a médio de uma certa forma também, que ele diz que depois que você se aceita, que você reconhece isso tudo em você, você surge, né? Você, na verdade, você nasce, renasce. E é aquilo que você diz também. A gente reencarna várias vezes numa vida só, carnal. E aí eu comecei. Fala um pouquinho sobre isso também. Eu estava viajando nas suas palavras, porque Emmanuel, ao mesmo tempo que ele fala que o corpo físico é um laboratório de gigantescas possibilidades, Joana de Ângeles
fala que os recursos são inesgotáveis, inestancáveis, e ainda tem um médico interior no corpo à nossa disposição. E do mesmo modo que André Luiz fala que as células não são simples fragmentos de carne, mas companheiras de evolução e devem evoluir com as nossas almas, ele fala da origem delas, que é a matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, que estão em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim, porque a mente estuda, ela arquiteta, ela determina e materializa os desejos que eles são peculiares, e esses desejos, cada onda mental vai receber ou terá como incumbência de achar uma médium para executá-la no campo físico, que cada célula é responsável pela execução de uma onda mental. E eu fiquei imaginando ainda com Joana de Ângeles, e quem achar a informação para mim, eu dou um volume do livro novo. Ela fala que o pensamento, ele reflete direto no citoplasma, não é no DNA, no núcleo, é no entorno. Então você percebe que quando alguém tenta nos atingir, eles não vêm direto em nossas mentes. Principalmente uns segmentos que geram as doenças e ao mesmo tempo oferece a solução, eles começam a nos adoecer pela alimentação. Alimentação com elementos que não condizem com a harmonia. Ou seja, vai nos adoecendo o corpo. E Emmanuel também narra, e nós colocamos em nosso livro, que doenças do corpo podem gerar doenças na alma. Porque a alma que não está conseguindo gerenciar esses alienígenas que não são reconhecidos como nutrientes, e começa um processo de expulsão que nós chamamos de inflamação, ela acaba adoecendo, entrando num processo depressivo, que até a nossa temática, foi a nossa temática de 2 terças-feiras, as 2 terças anteriores, em convite no grupo que é ligado ao Centro Espírita Humberto de Campos, de Vitória da Conquista, que nós falamos da cólera. E nós percebemos que determinados alimentos que nós trazemos para dentro do corpo, eles formam um clã, formam seres. Vamos imaginar a fúria de quem plantou, a queixa de quem colheu, a maledicência de quem transportou, a ganância de quem comercializou, a má vontade de quem confeccionou. Junta tudo isso, agora traz essa moçada para dentro. E depois, distraídos, descuidados na hora da alimentação, porque um pensamento harmonioso pode repulsar tudo isso e atrair os elementos semelhantes. Mas às vezes a gente esquece e fica distraído, e essa moçada entra e vai dizimando no citoplasma as organelas e chega ao ponto de torturar a mente, e a mente vai desorganizar o DNA. Agora é com a mente com os sentimentos mais perturbadores. E sem o cronograma organizacional das células, elas morrem. Elas não têm como se recompor. E quando nós começamos a pensar positivo, ou em harmonia com as leis, consigo mesmo, com a vida, nós vamos reconstruindo esses códigos da consciência celular, do DNA, que começa a reorganizar, reconstruir as organelas e restabelecer a saúde, subsequentemente. Mas quando desconhecemos que tudo é vivo
e tudo se une em torno de uma causa, de um objetivo, quer seja direcionado pelos pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes que nós elegemos ou que alguém está escolhendo por nós. Alguém está escolhendo as ambiências que vamos frequentar, as músicas que vamos ouvir, as leituras que vamos ler, os alimentos que vamos comer e assim por diante. E a gente não presta atenção nem nas músicas, nem nas leituras, nem nos ambientes, nem na alimentação, e a hora que vamos lembrar de prestar atenção e entender que os vírus, ultravírus, vermes, micróbios, bactérias, eles foram criados para sustentar a harmonia do corpo, não para adoecê-lo. E o corpo está adoecendo porque esses elementos, juntamente com as células, estão reagindo ante os maus tratos. A queixa sistemática que torna-se, segundo Emmanuel, um ácido corrosivo. A emoção violenta que é semelhante a uma martelada em engrenagem sensível de uma máquina. E quando vamos percebendo isso, e conforme André Luiz em Mecanismo da Mediunidade, se o pensamento deixa de enfechar esses dardos dilacerantes, e agora positivo, conforme Joana de Ângeles, ele começa a criar partículas de equilíbrio ou amor tornado visível. Só de parar de pensar negativo, os elementos se reordenam e ficam em perfeita harmonia para os novos comandos. E de acordo com esses elementos, essas partículas de equilíbrio e os novos comandos, a energia se refaz prontamente em pouquíssimos dias. A tudo que você já fala há muito tempo, muitas vezes, que quem comenta o mal, propaga o mal, digamos assim, é tão mal quanto, está fazendo talvez até pior, porque você inclusive está gravando no seu perispírito, você está plasmando aquelas imagens do acontecido e para você viver aquilo, assim como você criticar os outros. Sebastião, cada vez que eu estava fazendo essa pesquisa do que eu ia falar hoje, eu fui tomando mais consciência da gravidade do que a gente alimenta da mente, onde a gente foca, e todos eles são unânimes, só muda a forma de se expressar. E você também vem ainda, reitera. Então, poxa, peraí, estão todos errados, o que é isso? Eu vi no meu corpo o que aconteceu. E agora o que está acontecendo, colocando em prática, vivendo isso. Então, estando presente, esse estado de presença, ele é importantíssimo, porque você vai ver o que vem, aonde você se conecta, o que você está nutrindo dentro de você, o seu sentimento, a sua forma de pensar, porque ali, eu não sei aonde, como você disse, ela esquece tudo e fala, né? Que eu falei, nossa, eu escrevi muito e tudo, mas quando você, por ignorância, eu acho que é Emmanuel que diz isso, que por ignorância você cria essas formas de pensamento, você consegue reverter isso. Conforme você vai adquirindo conhecimento, você consegue reverter. Então, eu estou ali presente. O que veio para mim? Né? Se me atingiu, eu tenho que trabalhar aquilo ali, porque reside em mim. Né? E aí ai, que bom, mas vamos ver, vamos trabalhar. E aí, aos poucos, é como uma regressão natural, né? Que se faz em hipnose,
você vai voltando, você vai tendo esse acesso para você chegar no olho do furacão, na causa, né? Então aí chego lá e aí nasce. E aí você começa a trabalhar aquilo tudo e você começa a ver a vida de uma outra forma. E é tudo é subsequente. Você vê o mundo, inclusive, mais colorido. E nos momentos difíceis, você vê. Quando eu estava muito bem, de repente internei, né? Uma dor terrível. E aí eu fiquei lá no hospital, Sebastião, um tempo depois que eu voltei. Falei, gente, por que essa suboclusão intestinal? O que causou isso assim? Apego, muito apego, era meu quarto, a minha vida, as minhas coisas, coisas daqui, não é coisa material, não. As minhas coisas, porque as coisas que eu vivia, as situações que eu vivia, eu não dividia com ninguém. Tanto é que minhas irmãs agora, elas estão. Nossa, você não falou. Não, eu vivia com aquilo lá dentro. Então, eu estava assim, destruindo nervos, Sebastião, por ignorância. Eu tomei muitos remédios, eu tomei remédio para colesterol, para hipertensão, remédio para ansiedade, remédio para me curar de um monte de N coisas. Eu entrei assim na médica e hoje nem melatonina mais eu tomo, né, para dormir, porque tudo foi uma educação, foi um domínio que eles falam o tempo todo, dominar o seu pensamento, você domar-se, aquela disciplina, porque a disciplina, ela não é de durante a semana, segunda a sexta, não, ela você vive, né? Então, a disciplina está no pensamento, a disciplina está na sua vida. E aí começa a despertar. E assim comecei a curar. Então, hoje, as carótidas com menos placa e sem remédio. Porque eu não tomo remédio para isso aqui quase há um ano. Então, sabe, nem aquele UAS infantil para o sangue ficar mais fluido. Mais nada, mais nada. E, e cada vez, Sebastião, eu tive bastante tempo, desde da intimação, convite de intimação para fazer essa live, eu vou vendo os apontamentos, eu folhei o livro inteiro, ele está aqui, está todo, coitado, ele está todo esbudegado, está todo marcado. Olha, foi muita coisa que eu escrevi, tem mais ali na escrivaninha. E é como se eu estivesse vendo tudo de novo, pela primeira vez, com maior profundidade, e um novo olhar sobre mim, uma nova forma de agir, de sentir, de viver. Do simples lavar uma louça, um prato cai assim, eu falo, que foi, seu mal educado? O que é? Por que você está revoltado assim? Eu te coloquei direito, aí você está caindo. Poxa vida, sabe? É uma interação. Quem olha de fora, que não tem ninguém, porque eu moro sozinha, ué, ela tá doida, ela tá começando com um prato, mas é uma gratidão por tudo. Lá no hospital, um mês, eu estava grata. E era transfusão, era sangue, tomei sangue, e era agradecendo as pessoas que vão lá. Eu quero te agradecer muito que você se dispôs de vir, caso seu sangue viesse direto para mim. Nossa, eu não sei nem o que falar. Não sei Mas ele nem. foi. Pois Sebastião. Meu Deus, aquele
fisicamente, né? De você estar aqui, o seu sangue vir para mim. Mas eu senti tudo lá no hospital. Era um estado de graça que eu vivi. Foi assim, um momento que foi ruim, Thelma, de forma nenhuma. Eu estava sempre bem, sempre bem. Tinha as pessoas, a equipe de enfermagem, elas ficavam disputando para ficarem lá no quarto comigo. Sabe, foi assim, foi rico, está sendo muito rico tudo isso. Eu não tenho palavras para agradecer. Agora eu voltei muito diferente. Eu voltei mais calada, mais observadora, mais perquiridora de mim. Fala, Sebastião, fala. Falar da vida vivendo e principalmente de forma mais consciente possível, porque no segundo livro colocamos que as palavras têm alma. Imagina cada palavra com a sua alminha. Mas hoje sabemos que as palavras são feitas de letras, de caracteres, que são feitas de seres menores, até chegar nos átomos, que são aglomerados de forças vivas, que vieram da matéria mental, até remontar à origem. Quantas vidas estão envolvidas numa simples palavra, que nasceu das ideias, que originou-se dos pensamentos, que tiveram origem nos sentimentos, nos desejos, que vieram do conhecimento, porque você não pensa, você não coloca em ação o seu poder imaginativo sem saber. Por isso que todos os poderes da alma estão no querer, e não é só na vontade. O saber. Porque querer já é fazer convergir todas as potências da alma para o mesmo ponto, toda a energia. Eu só posso fazer isso se eu sei. Se eu conheço as leis, se eu conheço as forças. E, acima de tudo, duas potências numa só que move isso. Uma como substância ou matéria-prima e a outra como lei. E as duas juntas chamamos de amor. Então, quando você percebe que num simples pensamento, no mais discreto, você não consegue levá-lo a efeito sem interagir com a criação em Deus. E ninguém consegue interagir sem permutar valores. Sem o processo de sair algo de você e ir para o outro, algo do outro vindo para você. E ninguém consegue evoluir sem essas interações. Porque se você vai sublimar alguma coisa em você, para fazer o processo de sublimação, você tem que colocar o seu patrimônio a serviço da promoção do seu semelhante. Que Joana chega a dizer-nos, você vai buscar a plenificação antes, contribuindo para a plenificação da humanidade. Eu desejo que a humanidade se planifique e me esforço para isso. E mais tarde percebo que eu estava procedendo à minha própria planificação. E quando Joana de Ângeles coloca que a oração é um dos recursos mais evidentes para a nossa planificação, agora sabemos com Emmanuel, porque ela diz do efeito, o que ela faz, mas não diz como a oração nascia. E Emmanuel mostra a causa, como eu falei agora há pouco, que a oração vai nascer das potências da alma, na feição de simples desejos que vão viajar da área dos sentimentos para os pensamentos e transformar-se nos próprios pensamentos a força de atração.
E quando imaginamos essa força de atração com Leon Denis, tornando-se o próprio amor. O amor lei. E agora você atrai o amor substância, que são elementos menores. E grava nesses menores os seus sentimentos, os seus pensamentos. E eles vão tornando-se um com você. Porque quando você coloca o pensamento em ação, quem é que vai dar forma ao seu pensamento, senão a matéria mental? Mas ela é composta de seres vivos incontáveis. Se você já observou um enxame de abelha quando procura alojamento, e às vezes elas fazem um pit stop, parando lá, às vezes no beiral de sua casa, e junta lá aquele amontoado de abelha, é assim que unem-se os elementais, componentes da matéria mental, em torno do seu pensamento, que é a força de atração. E conforme o seu conhecimento, você vai imaginando e eles vão preenchendo os espaços, tornando visível a forma que você deseja. Só que isso está no seu plano mental e você precisa trazer isso para a vida física. E entre a emissão de um transmissor, de uma emissora, e a recepção do outro lado, é como se na mente fosse a emissão, esta onda vai dissociar-se, ou melhor, essas partículas vão dissociar-se, tornar-se onda, ficar invisíveis essas ondas, viajar até os receptores, que no caso nós, os microvórtices de energias no interior dos microtúbulos, na intimidade dos centríolos, no universo celular, ou no citoplasma. E ali eles vão transformando-se nesta força vital, nessa matéria-prima, e ao mesmo tempo o que se intencionava como lei, materializando-se na estrutura do DNA. E a junção das duas potências, formando os genes, os aminoácidos, as moléculas novas, as células novas, tecidos novos, órgãos novos, corpos novos. E é o mecanismo da vida de agregação e promoção o tempo todo. Então, foi assim, meio pela ignorância ainda, porque eu não tinha eu nem sei a porcentagem que eu tinha de conhecimento do livro, mas eu consegui sair da muleta, sabe? E foi uma vitória, ao mesmo tempo uma vitória, ao mesmo tempo uma preocupação. Ai, não vou ter mais carinho do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs. Quer dizer, carinho não, preocupação. Mas eu fui e simplesmente apareci, sem nada, andando. E aí consegui, chegava na academia, eu ia para a piscina, eu entrava lá de cabeça baixa, sabe? Porque eu não queria nem olhar a parte da academia, que tinha outras coisas que eu fiz um dia. Eu ia lá para minha piscininha, dando agradecimento, porque eu tinha lá fisioterapia aquática, mas aí depois eu comecei, eu falei, peraí, eu vou sair daqui. Foi quando eu comecei o livro. Falei, eu não vou ficar mais nessa piscina. Está chegando o dia. E aí vai parecer bem pueril, sabe, o que eu vou falar aqui. Mas é do coração. Eu tinha uma vontade muito grande de ir para a feira, dia de domingo, e encher a mochila com coisinhas gostosas para o papai e para a mamãe. E aí foi isso que eu tracei. Como com a muleta dava para fazer isso? Ainda com a prótese no pescoço, tudo dava. Aí eu falei, mas eu vou conseguir. Ah, Sebastião, foi o dia mais feliz quando eu fui para a feira sem muleta, com a mochila nas costas, e encher de coisinhas.
frutinhas, verdurinhas, e coloquei ali dentro. Nossa, que alegria, meu Deus, que alegria. E assim eu fui. Então aí eu fui conseguindo cada vez mais. E agora, mas você vem acompanhando e quem está próximo a mim tem visto os progressos que eu tenho conseguido recompor essa parte aqui, né? E eu vou conseguir muito mais. Com E certeza. a minha palavra, na verdade, é que todos podem fazer isso. Eu não sou diferente de ninguém. Com Muito pelo certeza. contrário. Todos podem ser curados. Todos conseguem. Basta a vontade abraçada à mente e à prática. Porque não adianta você catalogar as suas imperfeições e ficar observando a vida passar e se queixar e reclamar e diz, eu sei, eu sou orgulhoso, eu sei, eu não consigo, eu sei, eu tenho esse defeito. Mas o que você faz com isso? Eu digo para as pessoas assim, olha, não deixa de ser arquivista, tira tudo, cataloga muito bem, está tudo muito bonito a estante, mas tira daí, abre os livros, coloca na prática, que não adianta nada, só há sofrimento e mais adoecimento. Então, é viver, é trazer. Gente, é tão bom viver assim, viver em paz, ter essa coragem, vestida com amor, você aprender a se amar. Não existe presente melhor, porque a vida é um presente e ela só é maravilhosa quando a gente chega a sentir esse gostinho do amor, mas tem muitas responsabilidades para a gente ser livre, como você diz. Você é livre quem assume responsabilidades. Mas eu abracei essas responsabilidades todas e todas mais as que querem, porque depois que você começa a sentir, a despontar asas em você, e você consegue movimentar as asas um pouquinho, mas você já sente o frescor, é impagável. Essa brisa que você produz, ela é estimulante. E aí ela te investe com a coragem, com a maior coragem. E aí você mergulha fundo nos livros, nos estudos, você quer mais, você vai trazendo você. Aí você para com aquele estágio, né? O fulano precisa ouvir isso. Mas que pena que Beltrano não está aqui para ouvir isso. Não, o Beltrano, Ciclano, é você. Ai, que bom que eu estou ouvindo isso. Ai, caiu bem para mim. Nossa, como eu precisava ouvir isso, né? Você vai se encontrando nos outros. E tá aí a regressão que você tanto fala, né? Que a gente vai fazendo essa auto-hipnose. Você vai, olha eu aí, eu fiz isso aí, olha aí. E aí você vai descendo, mas descendo a esses abismos, mas você está revestido. Você não está só, porque você está com a coragem, você está com o amor, você está com a perseverança, você está munido de virtudes que você está angariando. E são elas que te dão a base. Mas, acima de tudo, a humildade. Oh, meu Deus, a humildade. Abra o seu lindo livrinho na página 133. É ele que pede. Está aqui. Agora você viaja para
o segundo parágrafo. Até o momento? Calma lá que eu nem abri, eu nem sei qual que é. E a terceira ou a última frase? Agora é aqui? Isso. Agora foi-nos revelado que, além de ser de natureza semimaterial, é uma energia intermediária entre o espírito e o corpo. Você faz alguma coisa no corpo sem esse intermediário? De forma nenhuma. Como é que eu vou chegar lá no corpo se não for por ele? Ou bem ou mal. Com certeza. Mas era o terceiro parágrafo, você leu o segundo, não foi? Não, é que eu entendi a terceira frase, a terceira linha do segundo parágrafo. Não, tá certo. É Não, que tá o certo. espírito Isso, é o espírito. O espírito é um ser multidimensional e, por esse motivo, necessita de vários corpos ou campos de energias intermediários a fim de poder manifestar em várias frequências os seus estados conscienciais. Isso. Não tem como sair desta realidade que, no nosso caso, para a mente atingir o físico, ela tem que construir e expressar-se por meio do perispírito, porque é ela que o constrói e por meio dele se expressa. E o perispírito é que vai construir o corpo e vai se expressar por seu intermédio. E ao mesmo tempo, esse corpo, de acordo com os seus sentidos, ele tem o poder também de selecionar os elementos do entorno para carrear para dentro dele o que ele necessita. Ou seja, pela visão, audição, tato, olfato ou paladar, ele pode selecionar os elementos que vão trazer nas suas estruturas os agentes exatos para que ele possa fortalecer ou tornar-se o que ele almeja. Porque não basta comer, precisa saber o que comer. E às vezes como, onde, quando. E uma das frases que tem naquela mensagem que eu te falei, num dado momento, nós colocamos, deixa eu ver aqui que vou encontrar para você, que não basta, aqui, então a lei é a cada um segundo as suas obras. Então Deus sempre recompensará todos os esforços bem direcionados, multiplicando em 100 ou 1000 vezes, além do que se tenha prenunciado, daquilo que você tenha imaginado. Uma vez que a vida sempre nos devolverá não só pelo que estamos fazendo, mas principalmente em como e para quê, ou seja, o modus operandi que usualmente estamos fazendo aquilo que fazemos. Na hora da refeição, o que você está pensando? Sendo que o pensamento é a força de atração ou repulsão. O que você está atraindo, o que você está expulsando dos alimentos? Porque eu me percebo quando, por mais discreto que seja, uma certa aversão aos alimentos, aquela rejeiçãozinha do paladar, só porque o tempero não chegou no ponto que você esperava,
há dores dilacerantes no corpo após a refeição. Ao invés de agregar, eu expulsei não só o que estava nos alimentos, expulsei o que estava no próprio corpo. E por eu ter expulsado do próprio corpo, e o que eu trouxe para o corpo foram elementos inarmônicos, eles brigam, porque não há ressonância. Aí o choque é o que nós chamamos de dor. E eu percebo isso nos mínimos detalhes. E quanto mais entendermos isso, mais saudáveis seremos. Eu aprendi a comer jiló por sua causa. Hoje eu adoro jiló. E o paulistinha, que é o mais azedinho, eu amo. Eu estou educando, eu estou me educando, Sebastião. Eu esqueci de falar da alimentação, mas a água eu tenho feito o que Lisa Bez ensina de saudar, né? De você virar água de um copo para o outro, logo pela manhã, na luz do sol, o que o que você deseja. Olha, eu faço isso diariamente. Ainda coloco numa garrafa escrito lá as palavras harmonia, não sei o que e tal. E boto nas plantinhas também. Então, é isso que eu te falei, eu estou me fazendo um mix, sabe? Porque foi tanto estrago, tem tanta coisa para curar, a parte psíquica, né? Porque foi ela que estragou tudo, aquela forma de pensar. Eu até escrevi aqui que esqueci de falar que você coloca que o pensamento ele tem 5 vertentes, né? E aí eu me detive na intuição, que foi o que eu fiz, foi a quarta vertente, que é o desejo sincero de mudança. E aí eu estacionei na quarta vertente, porque eu estou nesse processo de sincera mudança que é incessante, né? Porque o quinto é o resultado, que são as 5 juntas. Aí eu até botei assim, fale-nos a respeito do pensamento e tal, mas você falou, está falando aí, né? Então, eu ainda coloquei aqui que, olha, Emmanuel diz em Pensamento e Vida que somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio de estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade. E é isso que a gente está falando aqui o tempo todo. As coisas que eu fui colocando, assim, os apontamentos, você está fechando tudo, ó. Emmanuel, de novo, renovação incessante para o bem. André Luiz, o socorro em Missionários à Luz, socorro ao auxílio espiritual externo e participação integral do enfermo com a sua transformação moral. E Joana vem da transformação moral e espiritual. Quer dizer, é o autoconhecimento o tempo todo. E esse guia, ele é autoconhecimento, né? Ele é um manual. Agora, você precisa investir, precisa ter a vontade. E ela abraçar a mente de você ir, porque esse livro você inicialmente disse que se estudaria em 5 anos. Que nada, Sebastião, muito mais. Dá muito mais do que 5 anos para você ir a fundo, que é o que eu estou te falando. Nessa parte que eu me prontifiquei para falar, que achei importante, meu Deus, eu olho as mesmas páginas, eu já vejo com outro olhar.
E eu vejo mais seriedade, mais compromisso, mais responsabilidade da minha parte, um investimento muito grande. Então, o que você vê na televisão é o tipo de conversa que você leva. Lá mesmo, eu trabalho lá na Ramatiz, né? É uma casa maravilhosa, nossa. Ela me ajudou muito quando eu estava com síndrome do pânico, e realmente é aquilo que Emmanuel também fala, e você fala demais, que são as palestras que vão te esclarecer e vão esclarecer a quem está te acompanhando. Porque, na verdade, a obsessão, aquele tipo de pensamento que eu nutria, eu me frequenciava com iguais e eu trazia para junto de mim. Então não adianta só eu ter o esclarecimento, mas eles também. Então as palestras, elas são de extrema importância, mais do que uma desobsessão em si, porque ali é uma doutrinação e uma desobsessão, é um esclarecimento, é um estudo. Então, tudo junto, sabe, Sebastião? Foi ali no início, lá na Ramatiz, e a introdução do despertar da consciência na minha vida. E hoje, a gente tem um grupo lá de trabalho que, quando a gente chega um pouco mais cedo, que vai arrumar o tratamento à distância na segunda-feira, a gente já tem duas pessoas que elas já estão lendo o livro Despertar, sabe? Aí, enquanto uma lá arruma os papéis, aí ela vem e traz umas questões para a gente debater, sabe? Então, e o trabalho ficou muito mais tenso, ficou muito mais sério, porque a gente não está conversando abobrinha, não estamos falando nenhuma futilidade, coisa corriqueira do dia a dia. A gente está ali em busca do investimento em nós. Então, é viver, Sebastião, é viver tudo que está aqui. É um compromisso muito grande. Eu me tornei um pouco mais séria, mas ao mesmo tempo é estranho, porque eu fiquei mais séria, mas eu fiquei mais leve. Dá para entender? É estranho, né? Porque a pessoa fica mais séria, mas ela fica mais leve. E eu estou me sentindo assim, mais liberta por causa disso que você fala. Só é livre quem assume responsabilidade. E é isso, mais leve, porque eu estou me sentindo mais livre. Por causa dessas crenças, elas estão, as anteriores, que elas estão se diluindo, de acordo com o estudo nobre, né? E a prática. Porque não adianta você só estudar, você ser um letrado maravilhoso, dar palestras, mas você não vive. E viver isso é grandioso. O tempo passou e a gente não viu. Pois é. Eu não te falei que era muita coisa. Falei, Sebastião, estou perdida, é muita Mas coisa. a gente pode repetir a dose depois. Você pode fazer agora, passar uma mensagem, uma pequena síntese que você acha essencial. E para o futuro a gente volta, você dá continuidade à temática, que é um assunto empolgante. Eu posso ler aqui o que Miramês fala para nós lograrmos êxito em nossa inadiável transformação? Se nós desejamos a cura das nossas enfermidades congênitas ou adquiridas por falta de respeito às leis naturais que regem a nossa vida, o primeiro passo é amar. O segundo é amar. E o terceiro é amar. E Joana complementa no último parágrafo da mesma página, que é a 347. És tudo quanto elaboras mentalmente e vivencias
nas internas paisagens do ser profundo. Aquilo que cultivas interiormente condensa-se nos arquipélagos celulares, produzindo os efeitos correspondentes. Essa passagem dela está em Vitória sobre a Depressão, no capítulo 27. Era isso. Um abraço. Mas eu fico aqui bem comportada. Um abraço de luz e muito amor. Um abraço no Rio de Janeiro como um todo, um especial no Valentim. Você já está abraçada. E Deus abençoe imensamente e que nós possamos voltar em breves dias para dar continuidade. E eu vou falar com o Dr. Jonas, que eu vou para lá servir de cobaia para ele. Depois falar que tem mais, no mínimo, 2 objetos não identificados no despertar da consciência, que é a Thelma Rosas e a Pamela Ulho, que deve ser investigado também por ele, para comprovar que o efeito bom surgiu de uma causa nobre. Então, o que hoje está acontecendo em vossas vidas, graças à causa que vocês defendem, do reto pensar, do harmonioso agir, da dignidade e disciplina no falar, na honestidade, na honradez, no aplicar os conteúdos. Mais uma vez, gratidão eterna. Eu que agradeço com todo o meu coração pelo convite. Foi maravilhoso, assustador inicialmente, mas agora altamente gratificante. Até já. Domingo a gente tem um novo encontro em perguntas e respostas. Não estaremos aqui no estúdio, mas onde quer que estivermos, se não conseguirmos entrar, terá outra pauta, uma palestra, um programa repetido, alguma coisa que não deixará você no prejuízo. Mas creio que a gente conseguirá conversar com vocês com tranquilidade. Conforme o combinado, as perguntas podem ser de qualquer parte do capítulo 10º ou do livro como um todo. Se for no capítulo 10º, desde o processo de autoconstrução, o construtor de si mesmo, a manutenção da saúde por meio da alimentação ou o papel da consciência desperta, a sua autoiluminação. E sem mais demoras, só relembrando para você que deseja saber um tanto mais a respeito de nossa agenda, embora no domingo vamos falar. Na próxima semana teremos, na quinta-feira, Adriana Rochas, cujo tema bioenergia. Segundo pilar da bioenergia, para que serve a bioenergia? Ela diz, ou já falou do que é, agora para que serve, depois do como usar. Isso no dia 27, na quinta-feira. E no dia 29, o nosso encontro no Telegram, para falar do terceiro pilar da obra Despertar da Consciência, do Atma ao Anjo, que começa na página 11 e termina na 12. E o texto para te motivar, para te inspirar, a temática, está na página 363, os 2 últimos parágrafos, seguido pelas citações das páginas 364. A nossa palestra presencial, no dia 4 de maio, será em Marinópolis, estado de São Paulo, no Centro Espírita Allan Kardec, na rua Goiás 630, no centro da cidade, e o tema é Evangelho e Vivência. O telefone do Sr. João Galdino para você ter maiores informações é o 17
996294769 ou 996283993. Ou em nosso WhatsApp 11 974440770. A nossa vivência vamos deixar para falar no domingo, que é de 4 a 6 de agosto, no município de Olímpia, na Fazenda Capituva, cujo tema, Se Eu Sei, Eu Faço. Os convidados, Dr. Jonas Moura, de Teresina, Piauí, e Crispim Lúcio, de Jaraguá, Goiás. As temáticas são magníficas, os experimentos que vão ser levados a efeito também, mas já que eu falei até aqui, fones de contato com Elizabeth Henrique é o 18 997 20 11 84. Lúcia Parra, 14 98226 0019. Isabel, 17 98169 9889. Gratidão a vocês, a Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês, empresas, emissoras, parceiras, corações solidários, fraternos, a tudo e todos, a nossa imensa e eterna gratidão. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e iPhone Podcast. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.